Graças a Deus, desde fevereiro de 2023, eu não atendo mais pacientes de Covid no consultório. Não aparecem mais casos. Aparentemente, a doença encerrou o seu ciclo. Mas nós sabemos que a Covid aguda, aquela doença que está em atividade, dura até 4 semanas. A Covid longa, é o que nós vamos falar daqui para frente, é quando tem sintomas persistentes a partir de 12 semanas ou mais de 3 meses. E para ter Covid longa, é preciso ter de 2 a 3 sintomas, pelo menos. E os principais são fadiga no corpo, perda de memória, tosse persistente, às vezes depressão, ansiedade, algumas vezes síndrome de pânico, entre outros sintomas. Aí você pode pensar assim, bom, mas a Covid ficou leve depois de 2022 com as vacinas, então se eu tive uma Covid leve, eu não devo ter sintomas de Covid persistente, de Covid longa. Engano seu. 60% dos casos de Covid longa são de pacientes que tiveram a doença na sua forma leve, tá? E quanto mais vezes você teve Covid, maior é a chance de você ter Covid longa. Então, se você tem fadiga crônica, amanhece sem vontade de fazer as coisas, está com perda de memória, está com perda de funções executivas, tipo assim, você vai, pensa em tomar água, aí você sai do seu quarto e vai até a cozinha, chega lá e fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Não estou me lembrando. Tá? Isso é a função executiva. Tá? Você foi na cozinha pegar um copo de água para você tomar, mas você esqueceu o que você ia fazer no caminho. Essa interrupção, essa perda da função, né, de memória, que são as funções executivas, é muito comum de acontecer na Covid longa. Tá? Então, são esses sintomas que nós temos que ficar de olho. Né? Às vezes, irritação na pele, tá? Você pode ter erupções como fosse uma reação medicamentosa, tá? Uma série de consequências. Então, se você tem, principalmente, perda de memória, perda de funções executivas, fadiga crônica, você precisa procurar um médico e tratar da Covid longa.